Muita gente vê a Flórida aqui nos Estados Unidos e olha o céu azul, as praias bonitas, as palmeiras e o pôr do sol vermelho, roxo, azul, um dos céus mais bonitos dos Estados Unidos. Mas ninguém te conta como é de verdade viver aqui na Flórida. E hoje eu vou te falar a realidade, sem Instagram, sem rede social. Eu moro aqui há 8 anos já, meu nome é Rafael. E a realidade é que não é muito fácil viver aqui na Flórida. A Flórida é um dos lugares mais difíceis para você começar a sua vida aqui nos Estados Unidos. O Instagram vende a Flórida como sendo um dos estados mais bonitos. Na verdade é o estado do sol, né, que eles chamam aqui. E vendem a Flórida como sendo um dos estados mais bonitos. E ele é, mas eles não falam quanto caro é morar aqui na Flórida. O quanto caro é pagar um aluguel todo mês. Ninguém posta no Instagram os boletos caríssimos de impostos, né? A gasolina, que é uma das mais caras dos Estados Unidos. A alimentação, onde você precisa gastar mais do que nos outros estados para poder se alimentar e comer bem, né? Restaurantes e mercado e tudo mais. Ninguém fala sobre como a Flórida te quebra emocionalmente, porque apesar de você estar vivendo no paraíso de céu azul, palmeiras e sol, ninguém fala como é que é viver aqui a saudade do Brasil, a saudade dos seus parentes. Ninguém posta o sofrimento, né? Porque até para você poder fazer seu dinheiro aqui na Flórida, ela é um dos estados que tem a menor pagamento por hora de todos os Estados Unidos, né? Existem trabalhos aqui, eu conheço pessoas que trabalham aqui que ganham 12, 15 horas a hora de trabalho, né? Seja fazendo qualquer coisa, de valet, de restaurante, garçom, limpando piscina, house clean, limpando casa. E é um dos estados onde menos se paga para o trabalhador, né? É um estado que recebe muito imigrante, são muitos imigrantes, mas é um estado também onde o americano geralmente ele vem para se aposentar. Então são os americanos que juntaram dinheiro a vida toda, né? Trabalhando no inverno, no frio, no norte. E aí na aposentadoria eles vêm para Flórida para poder terminar a sua vida, né? Mas eles se prepararam durante toda a vida, porque o americano ele tem essa cabeça, né? Essa mentalidade de trabalhar e juntar um dinheiro para quando se aposentar, quando não tiver mais condição. E você vê muitos velhinhos trabalhando ali, né? Tentando ainda se sustentar. Às vezes são até pessoas que viveram aqui na Flórida a vida inteira. E aí eu vejo muitas pessoas mandando mensagem perguntando como é viver aqui na Flórida, e durante algum tempo eu demorei ainda para assimilar como é que era a realidade de verdade nos primeiros anos. E eu até chamava pessoas para vir para cá e algumas vieram, e quando sentiram o peso de ter que trabalhar ganhando pouco e ter que pagar as contas no início, né? Porque todo imigrante quando chega ele precisa a princípio sobreviver, ter o que comer. E ganhando pouco, se adaptando, muitos sem saber falar o inglês ainda, né? A Flórida é um estado, a Flórida é um estado que existem muitos imigrantes, então uma das línguas mais faladas aqui, eu acho que não é nem o inglês, é o espanhol. Tem muitos imigrantes de Porto Rico, de Honduras, México, Cuba, muito cubano, tem uma comunidade cubana muito grande aqui nos Estados Unidos. E aí as pessoas chegam aqui achando que vão viver de paisagem, só que paisagem não paga conta. Na verdade, quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos nenhum conhecimento de onde ir, para onde ir. Nós meio que caímos de paraquedas, porque tínhamos pessoas conhecidas, parentes que moravam aqui, que nos ajudaram muito nos primeiros 3 meses, mas nós não tínhamos nem noção de como que era, né? Nós fomos aprendendo, vivendo a realidade. E uma das coisas mais pesadas que você que planeja vir morar fora do país, uma das coisas mais pesadas que eu passo aqui, que pesa pra mim, na minha realidade, é a solidão e a saudade dos parentes e da família. Pra quem não sabe, eu tô com visto estudante aqui, já fazem 8 anos que nós estamos aqui com visto estudante. Eu tô fazendo faculdade, curso, pós-graduação. Só que nós não podemos ir pro Brasil porque nós fizemos uma transição de visto aqui dentro dos Estados Unidos, né? Então a gente não pode ir no Brasil.
Então a gente tem muita saudade, porque meu pai e minha mãe, por exemplo, tentaram tirar o visto 2 vezes para vir visitar a gente e o visto foi negado. Então assim, uma das coisas que pega muito pra gente aqui é isso, é a solidão. Você tem que pensar que você pode ficar até às vezes muitos anos sem ver seus entes queridos, sem ver as pessoas que vocês amam, sem ter convivência, aquele churrasco de domingo, aquele almoço na casa do pai, da mãe, do irmão. Você precisa saber que você vai viver essa realidade, que a realidade aqui nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, é você sair para fazer suas atividades durante o dia, seja o que for, estudar, trabalhar, voltar para casa, deitar, dormir, descansar para no outro dia ter isso de novo. Os amigos, construir novos círculos de amizade, construir dentro da comunidade, aprender a viver. E isso leva tempo, né, para ser construído. O que você tem no Brasil, você não vai ter aqui. Você vai precisar construir tudo de novo e começar tudo do zero. Então é um choque de realidade e você vai precisar ter muita paciência. E saber que a solidão vai bater. Você está preparado para aguentar a solidão, de ficar sem ver os seus entes queridos e as pessoas que vocês amam durante alguns anos, talvez? Para vocês terem ideia de como que é a solidão aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu estou andando aqui dentro de um condomínio e se você observar, as ruas são desertas. As ruas são desertas. Você não vê uma criança brincando na rua, você não vê um jovem fazendo nada, uma caminhada, um esporte. Todas as ruas, para onde você vai, é solidão. Quando eu falo que isso é uma das coisas que mais me pega aqui, algumas pessoas, não, mas como você pode ter solidão se você está vivendo aí num lugar bonito desse, com umas casas bonitas dessas, como você pode ter solidão se você está vivendo numa região tão bonita, um lugar tão bonito, com verde, com natureza? E eu ouvi uma frase outro dia que fala assim: qual o seu lugar predileto? E eu lembro toda vez que eu escuto essa frase que o lugar predileto não é um lugar em si, mas sim as pessoas que estão nesse lugar. E você pode estar no lugar mais bonito que for na face da terra, no mundo, se você não tiver com as pessoas que você ama, com as pessoas que você realmente se importa, só vai ser mais um lugar. Agora, se vocês estiverem no pior lugar do mundo, junto com pessoas que vocês amam, esse se torna assim um dos lugares mais legais e melhores para você ficar, né? E quando eu falo sobre a solidão, é isso. Esse é um dos pontos que mais me pega. Eu tô aqui andando dentro de uma comunidade aqui, um condomínio, e você pode observar, olha como é bonito, olha como é belo. Esses campos de golfe, paisagens lindas, olha esse sol. Olha que pôr do sol lindo. Mas de que adianta estar num lugar desse sozinho? De que adianta estar num lugar desse e não poder compartilhar com as pessoas que vocês amam? Uma grande lição que eu aprendi nesses anos, especialmente aqui na Flórida, é o seguinte: é que não importa quem você é aí no Brasil, não importa o que você fazia, se você era um doutor, um médico, se você era um advogado. Quantos eu conheço aqui que tinham uma vida boa no Brasil, mas quando chega aqui nos Estados Unidos, precisa fazer a sua vida acontecer. E todo mundo é igual. Quando chega aqui, todo mundo é igual. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas aqui que tiveram uma família, vieram de famílias boas, tiveram uma situação legal e estão convivendo com pessoas que não tiveram uma vida tão legal assim, né? Às vezes vieram até foragidas. E às vezes se depara você tendo que trabalhar com essa pessoa lado a lado durante anos, né? Meses, semanas, seja lá quanto tempo for. Então assim, você não é especial. Essa é uma das grandes lições que eu aprendi aqui. Independente do que você fez ou deixou de fazer no Brasil, aqui ninguém é especial, ninguém é melhor que o outro, ninguém é superior ao outro. Todos são iguais correndo atrás do sonho americano. Quando eu entendi essa grande lição, eu aprendi que eu não tenho que me colocar para baixo, que eu não tenho que pensar que porque o outro veio com uma condição melhor, não. Aqui é quem fizer, você precisa fazer por onde merecer. Você precisa fazer, você precisa correr atrás. Você vai ter resultado do tão quanto você se dedica ao seu sonho.
quanto você se entrega para viver o seu sonho, o que você aguenta suportar de verdade para viver o seu sonho. E quando você consegue absorver, porque saber é uma coisa, mas absorver e viver isso, e aprender essa lição e viver isso, aí sim você começa a produzir, você começa a parar né, ameniza o seu sofrimento. E aí você corre atrás do seu sonho, você vê que não tem saída. Eu fiz um vídeo aqui outro dia falando sobre afundar os barcos, né? Você precisa afundar o seu barco quando você chega aqui. Afundar os barcos significa que você não tem mais volta, só tem o plano A para seguir, não tem plano B. Ou faz ou não faz, produz ou não produz, né? Corre atrás do seu sonho ou não corre atrás do seu sonho. Eu decidi afundar o meu barco. E quando eu tive essa decisão de não ter perspectiva nenhuma de voltar, né, as coisas começaram a acontecer, porque eu não tinha plano B, eu não tinha mais o que fazer. É fazer o plano A dar certo ou nada, né? Como o Hernán Cortés fez quando chegou no Império Azteca. Era fazer o plano dar certo ou morrer. Conquistar ou morrer. Quando eu me deparo com pessoas que acabaram de chegar aqui, né? Às vezes eu penso comigo mesmo, será que esse vai sobreviver ou vai quebrar? Porque a realidade aqui é que existem pessoas que vieram atrás de status. E na maioria das vezes essas pessoas acabam quebrando. Mas aquelas pessoas que chegam com a mentalidade de construir algo, de correr atrás de algo, de estudar algo, elas têm uma perspectiva diferente, né? Elas sabem que elas precisam aguentar o processo. E os Estados Unidos, principalmente aqui na Flórida, eu vejo que suporta melhor quem aguenta o processo. Vence, na verdade, quem aguenta o processo. Eu não sei se isso é um mérito meu ou se o jiu-jitsu me deu isso. A questão que eu sempre bato aqui da resiliência, né? É o tão quanto você aguenta apanhar, como diz o Rock Balboa, né? O tão quanto você... Não é sobre quem bate mais forte, é sobre quem aguenta mais apanhar. Então, quanto você aguenta apanhar para poder conquistar os seus sonhos, né? Então, quanto você aguenta apanhar para conquistar os seus sonhos? Até onde você iria, até onde você suportaria para você conquistar os seus sonhos, né? E tem pessoas que chegam nos Estados Unidos e não é um pecado, né? Elas chegam, elas continuam, começam a viver aqui e em pouco tempo elas já abrem mão de tudo, dos seus sonhos e vão embora. Eu não critico, eu só acho que elas precisariam ter um pouco mais de paciência, né? E aguentar um pouco o processo. Porque se você consegue aguentar um pouco do processo do que é viver aqui nos Estados Unidos, as batalhas, as lutas, as dificuldades da língua principalmente, né? Porque eu digo que a nossa vida só começa de verdade aqui nos Estados Unidos quando você aprende a língua, quando você aprende a se comunicar. Por isso que pessoas que estão aqui aguentando o processo há mais tempo aprendem a falar o inglês e elas, é claro, óbvio que têm um rendimento melhor, né? Tem uma qualidade de vida melhor, porque elas já se acostumaram, já passaram pelo processo e, na verdade, elas já conseguem falar um pouco da língua nativa do americano, o inglês, e aí elas conseguem estudar, trabalhar, conseguem se comunicar, projetos novos, né? A língua é tudo, né? Eu fico, às vezes, incrédulo com pessoas que chegam, nem aprenderam ainda a falar o inglês e vão embora dizendo que os Estados Unidos não presta, que os Estados Unidos não é mais o mesmo, não adianta mais, que é um sonho, que é ilusão. Mas elas nem passaram pelo processo, em pouco tempo desistiram dos seus sonhos. Agora, se você quer vir para a Flórida, se você quer vir para os Estados Unidos, ou se você quiser ir para algum outro lugar, eu não quero te desanimar com esse vídeo, eu quero te preparar. Eu quero te deixar informado do que você vai passar, porque eu queria que alguém tivesse me preparado antes. Eu acho que eu teria me preparado psicologicamente melhor se eu soubesse que eu iria passar por isso tudo que eu passei, né? Que eu precisaria suportar o processo. Eu fui aprendendo na caminhada, sozinho, né? Talvez o jiu-jitsu tenha me ajudado, mas eu fui aprendendo sozinho as lições que eu deveria aprender, né? E hoje eu quero fazer esse vídeo para compartilhar com você um pouco dessas experiências que eu tenho passado, que eu tenho vivido aqui, não para te desanimar, como eu disse, mas para te preparar e te deixar preparado para que você saiba o que você vai passar e o que vem pela frente. E isso vai exigir de você disciplina, isso vai exigir de você caráter, isso vai exigir de você resiliência, né? Então você se prepare, porque viver no paraíso não é tão fácil quanto parece.
Se esse vídeo fez sentido para você e falou um pouco da realidade do que é viver aqui nos Estados Unidos, comenta aqui para mim realidade. Se você sentiu verdade no que eu disse, comente realidade. E envie esse vídeo, comenta, curte, envie esse vídeo para alguém que pensa em vir morar nos Estados Unidos, né? Para que ele não venha despreparado, para que ele não venha iludido, pensando que aqui é só um mar de rosas, porque não é. É uma terra de oportunidade, uma terra de desafio. Mas você precisa vir preparado psicologicamente e mentalmente para os desafios que estão por vir. Valeu? Tamo junto, um abraço. Ossa!